Cerca de 2,5 milhões de colmeias de abelhas africanizadas produzem mel no Brasil, para comercialização e exportação. Ainda é pouco. O brasileiro consome só 60 gramas de mel por ano, enquanto Estados Unidos, Japão e Europa consomem mais de 1 quilo por pessoa ao ano. De qualquer forma, a apicultura contribui para ganhos significativos de produtividade em diversas culturas, por meio da polinização em áreas de cultivos de frutas, cereais e leguminosas, com melhoria na qualidade final dos alimentos. As colmeias também podem ser disponibilizadas em áreas de reflorestamento e matas para a manutenção da biodiversidade e equilíbrio ambiental. Como indicadores biológicos, as abelhas e seus produtos ajudam no monitoramento da poluição ambiental e no controle de queimadas e desmatamentos. E a apicultura tem se mostrado uma excelente alternativa para complementar a renda do produtor rural. O Brasil ainda tem muito a aprender sobre apicultura e sustentabilidade, mas já existem empresas trabalhando por isso, como a Baldoni, diversas vezes premiada pela qualidade do mel e por disseminar boas práticas econômicas, sociais e ambientais. E para falar mais sobre mel neste programa, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o mestre e doutor em tecnologia de alimentos e CEO da Baldoni, Daniel Augusto Cavalcante, membro do Conselho Superior da Agricultura, CONSAG, e da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, ABELHA. Olá! Bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos conversar sobre um dos mais doces e saborosos produtos da nossa pecuária, da nossa criação de animais, que é o mel. O mel é um dos principais produtos, né, da apicultura. E para falar sobre o mel, eu tenho hoje a alegria de receber aqui no programa o Daniel Cavalcante, da Baldoni, que sabe tudo sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável. Bem-vindo ao Brasil Verde, Daniel. Obrigado, Evaristo. É um prazer conversar com você, conversar com os seus ouvintes aí sobre um pouquinho da apicultura e a sustentabilidade toda que ela traz para nós. Ótimo. Vamos começar então. Talvez, Daniel, você pudesse contar um pouquinho da história, né? Como é que você terminou aí, né, entre favos, colmeias, caixas, abelhas, indústria? Como é que você foi terminar aí onde você se encontra hoje? É muito, muito curioso, né? Eu fui oficial das Forças Armadas por muito tempo, né? Então, passei por um período grande, passei por 26 anos dentro da aeronáutica e sempre trabalhando com alimentos. Durante um período significativo da minha vida, 6, 7 anos, eu fui gestor de uma propriedade rural grande que a aeronáutica tem, cerca de 6 mil hectares, e ali a gente produzia milho, cana-de-açúcar, soja, tinha uma produção animal muito forte e uma parte de indústria. Acabei me apaixonando com toda aquela área da produção animal, principalmente o gado de leite, o gado de corte, e chega um determinado momento na carreira que você vai para uma área muito mais burocrática, e aquilo me trouxe um pouco de tristeza. Aí a gente acabou resolvendo, queria fazer alguma coisa na área de produção animal, né, voltada para produtos que não fossem muito perecíveis. Pensamos no primeiro momento no ovo pasteurizado, o mercado não era oportuno e acabamos chegando na abelha e nos seus subprodutos, né? O mel, o própolis, o pólen. Foi uma oportunidade muito boa, porque quando nós vislumbramos esse mercado no ano de 2016 para o ano de 2017, mais ou menos, né, nós percebemos que não tinha uma marca que trabalhava a distribuição nacional do produto. As marcas, os MEs são muito regionais, né, muito centralizados, e não tinham cuidado com a marca regional. O Brasil hoje consome internamente cerca de 15 mil toneladas, né, e vislumbramos aí uma oportunidade e uma possibilidade de abraçar, né, um pedacinho desse mercado grande, porém no per capita é bastante baixo, e a gente trata sobre isso durante nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Quer dizer, a gente tem uma produção de mel até que razoável, mas o consumo, comparado com a população, o consumo é muito baixo, né? Mesmo a nossa exportação também, claro que a exportação é sempre atrativa, né, por diversas razões. Explica um pouco para nós hoje como é que é a produção de mel no Brasil, o que vai para o mercado interno, o que vai... E esse desafio de vocês de articular algo em escala nacional. Exato. Na verdade, a nossa produção
de mel, né, num contexto geral, ela ainda é muito baixa. O Brasil ele produziu historicamente cerca de 40 mil toneladas de mel, né? O ano passado ele produziu 45, a gente teve um pequeno salto, 45 mil toneladas de mel. Isso faz do Brasil, Evaristo, o 11º maior produtor de mel do mundo. O maior produtor é a China produz aí o que se corresponde aos 9, 10 próximos países, basicamente, e a gente tem lá despontando países como Argentina, como Turquia, na frente do Brasil, né? O Brasil tem de 2,5 milhões a 3 milhões, e formalmente 3 milhões de colmeia, e essas 3 milhões de colmeias, elas produzem essas 45 mil toneladas, que representam, Evaristo, 15 quilos de mel por colmeia ano. Isso é muito baixo, né? Se a gente pegar o exemplo aqui do lado, a Argentina, né? A Argentina ela está produzindo, ela é a segunda, né? Às vezes a terceira maior produtora de mel do mundo, com números acima de 120 mil toneladas, né? Ela produz 35 quilos de mel por colmeia ano, né? Então, essa baixa produtividade que o Brasil tem faz com que a gente não tenha um volume no nosso produto, né? Tendo, muitas vezes, um desabastecimento. Então, durante muitos anos, né, o mercado apícola ele é muito recente, né? A abertura para exportação acontece ali no início dos anos 2000. Até então, todo o mel produzido para o Brasil, pouquíssimos iam para a mesa, né, dos consumidores brasileiros. O consumidor brasileiro ele é muito habituado a comprar direto do produtor. Ele acredita que aquele mel comprado direto do produtor é realmente um mel puro. E muitas vezes a gente tem fraude envolvida, né, nessa questão. Então, até lá no início dos anos 2000, mais ou menos, praticamente toda a nossa produção ela ia para o mercado de iogurtes, né? Ele saía, ia para os laticínios e a gente tinha os iogurtes com mel. Até aquele momento, o iogurte era realmente, Evaristo, adoçado com mel e levado às mesas, né, um iogurte com uma saudabilidade bastante interessante. A partir do ano de 2003, mais ou menos, com a abertura das exportações, foi mais viável colocar, como você mesmo disse, colocar o nosso mel para exportação, né? Passamos a elevar o número de mel exportado, chegando a praticamente zero, ínfima a quantidade de mel no mercado interno, né? E o pessoal do iogurte acabou levantando a mão, os laticínios levantaram a mão, falaram, olha, não tem mel no mercado interno, e eu preciso continuar elaborando um produto à base de mel. E aí foi aí que aparece, né, legalmente, né, a figura do que a gente chama de preparado de mel. Então, hoje, né, se a gente pega produtos à base de mel, isso é legal, isso é permitido, né, porém, né, acaba que você não coloca num produto um ingrediente que você define no seu rótulo, iogurte com mel, mas na verdade você está usando ali água, açúcar, mel, aroma de mel, né, para poder substituir, porque a gente não tinha um volume significativo desse produto. Isso foi caminhando, até que nós chegamos aí no final dos anos de 2020, com 25, 30 mil toneladas sendo exportado e ficando no mercado interno apenas 10, 15 mil toneladas. Então, hoje, essas 15 mil toneladas que ficam no mercado interno representam, para nós brasileiros, 200 milhões, pouco mais de 200 milhões de habitantes, 60 gramas per capita. Então, eu tinha uma bisnaguinha de mel aqui, né? Uma bisnaga de mel dessas clássicas, né, de 300 gramas, Evaristo, atende 5 pessoas durante um ano inteiro. Uma bisnaga de mel no Brasil, né, atende 5 pessoas durante um ano inteiro. São 60 gramas per capita. Se a gente olhar aqui do lado, os argentinos, de novo, eles consomem 200 gramas, 6 vezes mais do que o brasileiro. Então, há muito a se fazer ainda, né, para aumentar e melhorar o hábito do brasileiro no consumo desse produto mel. No nosso programa aqui, Brasil Verde, nas mais diversas cadeias produtivas, né, na soja, na piscicultura, na maçã, no melão, a gente nota sempre o seguinte, é praticamente sinônimo: produtividade, inovação, sustentabilidade. A pessoa que não consegue ser sustentável com prática do neolítico, né, com prática extrativista, você tem que trazer tecnologia e tem que ser competitivo, senão você morre economicamente. Então, é quase que sinônimo falar de competitividade, de inovação e de sustentabilidade. E nisso vocês estão num esforço, né, de um desenvolvimento coletivo. Você não está preocupado só em desenvolver os seus apiários. Vocês têm um trabalho na busca de um desenvolvimento coletivo, porque não adianta, se não tiver produção,
não é com normas, com lei que nós vamos resolver essas coisas, né? Então nós temos que produzir mais, não é? Com mais tecnologia, com mais qualidade. Isso caminha junto, né? Fale um pouquinho para nós qual que é o esforço, os desafios que nós temos que enfrentar na apicultura para dobrar, triplicar, multiplicar por 10 essa produção, porque realmente é muito pouco. Eu mesmo já tive caixas de mel lá no Nordeste. Não, você fazia 40, 50 quilos por caixa, né? É muito triste uma produtividade tão baixa como essa. É bastante interessante, né, esse contexto, porque a apicultura ela consegue atender todos os atributos da sustentabilidade, os 3 pilares básicos, né? O econômico, o social e o ambiental. A apicultura ela gera renda, ela gera emprego na agricultura familiar, ela dá uma melhor qualidade de vida para aqueles pequenos produtores, né? Além da grande simbiose que a gente tem, né, entre fauna e flora, entre o inseto, né, e o pasto apícola e as plantas melíferas, que são aquelas plantas onde as abelhas elas acabam procurando néctar para poder transformar esse néctar em mel. Então, dentro desse contexto todo, né, nós podemos construir um ecossistema bem considerável, né, para poder voltado à produção de mel. Como a gente falou, a nossa produção é muito baixa. Nós temos uma das mais baixas produções do mundo, né? Enquanto a gente está produzindo 15 quilos aqui, a Austrália, no mesmo paralelo que a gente, está produzindo 100 quilos, né? E com a flora, com a biodiversidade rica que o Brasil tem, isso não deveria acontecer. Então, o que a Baldoni vem trabalhando hoje, né, o que nós estamos muito forte no desenvolvimento, junto às cooperativas, é aumentar a produção por caixa. Então, muitas vezes não adianta, nós não precisamos aumentar nenhuma colmeia sequer, né? Nós temos 3 milhões de colmeias, a Argentina só tem 2 milhões e produz 3 vezes mais do que a gente. Então, um grande trabalho, é um trabalho de conscientização junto ao apicultor para que ele melhore a produtividade. E por que a produtividade dele é baixa, Evaristo? O produtor rural, ele tem como apicultura a quinta renda, a quarta, a quinta renda. Então, esse produtor, ele tem lá uma roça de cana-de-açúcar, né, uma pequena roça de cana, ele tem um pouco de milho, ele tem uma vaca que ele tira um leite para poder mandar para a cooperativa e, por acaso, ele tem algumas caixas de mel. Metade da nossa produção, cerca de 25 mil toneladas, um pouco menos, né, 20 mil toneladas de mel, que é metade da produção levantada, produzida pelo Brasil, está na mão de apicultores até 50 colmeias, pequeninos produtores. Então, falta muita profissionalização, né? Nós não temos que construir entrepostos. O nome dado é a fábrica que processa, que invasa o mel. Hoje, o Brasil tem uma capacidade ociosa muito grande nos seus entrepostos, né? Nós temos condições de processar 4, 5 vezes o volume de mel que nós produzimos hoje, né? Então, o grande trabalho tem que ser junto às cooperativas, junto às associações, diretamente com os produtores, para que a gente trabalhe a produtividade por colmeia. Essa produtividade por colmeia não é nem algo muito difícil, é cuidar, olhar um pouquinho mais para a colmeia, trocar a rainha de tempo em tempo para que a colmeia continue, né, com uma boa postura de ovos e com um volume de abelhas significativo, é que você faça a alimentação correta nas entre-safras para que a colmeia possa chegar forte durante as floradas, né? E nessas floradas ela colocar uma quantidade, um volume de néctar significativo para dentro de casa e com isso aumentar a produção. Então, os fatores, diversos estudos, ou a Associação Brasileira de Estudos de Abelha, né, no qual nós fazemos parte, para poder ajudar, né, levantar informações para essas cooperativas, para as associações espalhadas pelo Brasil inteiro, de modo que a gente consiga melhorar a qualidade de vida e mostrar para esses produtores rurais que a apicultura é muito rentável. Quando comparado às outras pecuárias, né, a pecuária do gado de corte, do gado de leite, a apicultura é extremamente rentável. Você consegue mais do que dobrar, triplicar muitas vezes, né, o valor em cima do custo que você tem nos recursos obtidos por esse apicultor. Então, a hora que a gente conseguir fazer com que esses apicultores enxerguem essa rentabilidade no aumento do volume produzido, com certeza nós teríamos uma apicultura bem mais sustentável do que ela é,
porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais qualidade de vida no campo, e com certeza essa simbiose, essa troca, né, que a gente vai ter com a polinização melhorando, é algo que a gente já tem degradado, né, algo que a gente tem ruim nas nossas florestas, nas nossas áreas de cultura, além de, como você disse, melhorar a produtividade, né, de culturas como melão, soja, milho, morango e dentre outras aí, né, um terço da produção de alimentos hoje que passa nas nossas mesas, elas foram de alguma forma polinizadas por abelhas. Então, falando aqui até para o nosso público, que é um público assim urbano, né? Eu vou me permitir de fazer uma pequena consideração. Por que a abelha produz mel, certo? A abelha produz mel para ela. Ela produz mel para ela comer. É mel para ela comer. Comer quando? Sobretudo na estação desfavorável. Então, se você vai lá no sertão, por exemplo, no semiárido, ela produz mel porque depois vem um período de seca, onde não tem folha, não tem flor, não tem nada, e a população das abelhas morre, até declina, né? Mas com o mel ela se alimenta, atravessa esse período e depois se recuperam, né? Agora, é claro, se a gente chegar lá no sertão e tirar todo o mel das abelhas, tudo que elas produziram durante o verão, durante a época chuvosa, bom, você vai matar a sua colmeia, porque você precisa deixar comida para ela, né? Então, o Daniel colocou aqui já uma questão de manejo fundamental. Não é deixar a abelha se virar sozinha. Não é achar que é que nem uma vaca de leite que você tira leite e pronto. Não, a vaca não bebe o leite. Ela não precisa desse leite. A abelha precisa do mel. Então, essas noções de manejo, esse cuidado, a caixa não pode ser abandonada. Tem muita coisa que ataca a abelha, não é? Você tem aí um lagartinho, ele fica ali na porta da colmeia comendo abelha. Cada abelha que chega, ele come, pronto, se alimentando de abelha. Ele tem praga, tem doença nas abelhas. Então, realmente, como qualquer atividade, sobretudo na produção animal, né? O produtor tem que ir lá, tem que aprender, tem que se profissionalizar e fazer esse manejo. É claro que é possível alimentar as abelhas com outros alimentos adequados para ajudar ela a atravessar o período desfavorável. Então, você deixou aqui um recado importante, que nós não precisamos, é impressionante o que você falou, que a Argentina tem 2 milhões de caixas, né? E produz mais, 3 vezes mais que o Brasil. Exato. Não é? Então, não precisa aumentar o número de caixas, precisa cuidar melhor. Agora, é claro que cada bioma, cada situação, muda o pasto apícola, muda a qualidade, quer dizer, tudo isso tem que... Agora, vocês ganharam prêmios, não é? 2 prêmios, um bem voltado para a sustentabilidade, isso é um fato, né? São prêmios que não é dado para qualquer um, né? Realmente é um reconhecimento. Explica aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que foi esse prêmio que a Baldoni ganhou, que você foi lá receber, inclusive no nosso Ministério da Agricultura, o nosso pessoal da Embrapa estava lá. Conta aí, como é que é esse prêmio aí, os 2 prêmios que vocês ganharam? Foi uma alegria, né? Esse prêmio a gente recebeu no início desse ano. Foi totalmente voltado para boas práticas de sustentabilidade. O que foi o desenho, né? Nós pensamos um pouco na ideia da população mundial. Hoje nós somos 7 bilhões de habitantes, né? E a tendência em 2050, dados da OMS mostram isso, nós seremos cerca de 9 bilhões e meio de habitantes. Não existe mais área hoje agricultável. Nós não podemos desmatar para poder ter mais áreas para plantio, para agricultura, ou até área para pecuária. É mandatório, é necessário se produzir cada vez mais na mesma área de terreno, assim como evitar desperdícios. Hoje o Brasil tem um volume de desperdício bem significativo aí, né, nas suas colheitas. E qual é a ideia? Voltado à tecnologia, olhando um pouco uma questão que nós aqui no Brasil olhamos muito pouco, que é a polinização, nós conseguimos aumentar a produtividade de culturas, né, sem aumentar a área de produção. Então, o nosso prêmio foi um trabalho voltado, né, junto com algumas cooperativas, onde a Baldoni disponibiliza 5.000 colmeias, né, e essas colmeias estão espalhadas um pouco em Trindade, um pouco aqui em São Paulo, e a ideia dessas 5.000 colmeias é gerar uma população relativamente constante, em virtude de todos esses manejos que a gente tratou, de 50 milhões de abelhas, de 50 mil abelhas em cada uma das colônias, em cada uma das caixas. Com isso, a gente teria uma população de 250 milhões de abelhas, e a ideia, né, que a Baldoni colocou é que nós teríamos uma abelha
para cada um dos brasileiros. Nós cuidamos de uma abelha para cada um dos brasileiros. Existem diversos fatos, né, da perda gigante que a gente vem tendo de abelhas, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os Estados Unidos vem perdendo muito, muito, né, as suas colônias, né, de abelha, principalmente em virtude aí daquele DCC, o distúrbios de colapsos de colmeias, que nós não sabemos exatamente, né, muitos estudos acontecendo, mas nós não sabemos exatamente o porquê essas abelhas estão sumindo, mas muitas coisas indicam, né? A perda no habitat natural, em virtude de queimadas, em virtude da expansão da pecuária, da expansão da agricultura, né? Isso acaba com que as abelhas estão perdendo um pouco. Utilização indiscriminada de defensivos agrícolas, né? Roundup, Profonil, entre outros aí, eles acabam fazendo com que essas populações de abelhas elas diminuam, né? No DCC uma grande dúvida que existe hoje, porque as colônias inteiras somem, elas simplesmente não voltam para casa, e lá dentro fica ainda a rainha e fica ainda um volume considerável de mel. Então elas não voltam para casa, porque ou elas morreram fora de casa, em virtude de principalmente, né, esse uso indiscriminado, aí, esse uso incorreto na aplicação de defensivos agrícolas, ou porque elas ficaram desnorteadas em virtude de diversos motivos e elas não conseguiram achar de volta a sua casa. Então esse foi um dos primeiros prêmios, né? A gente levou esse contexto todo, né, do aumento na produção de alimentos utilizando a mesma quantidade de terreno por meio da polinização. Nós recebemos um prêmio de qualidade de mel no Canadá, né, no Congresso Internacional de Apicultura, que nós fizemos um produto à base de mel. Né? Esse produto é uma geleia, a gente fez uma geleia adoçada com mel, e nessa competição, nesse congresso, tinham produtos à base de mel do mundo inteiro, de França, de Rússia, de União Soviética, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, e a Baldoni, né, o Brasil, acabou levando aí a medalha de ouro com esse produto à base de mel, mostrando um pouco da qualidade do produto que a gente tem. Sem sombra de dúvidas, né, o Brasil, em toda a sua extensão, produz, né, um dos melhores e talvez o melhor mel do mundo. Né? Nós necessitamos realmente aumentar a nossa produção para poder cada vez mais levar o mundo inteiro a consumir mel brasileiro. Você fez uma consideração aí que acho que pode esclarecer muitas pessoas, né? Porque no Brasil, qualquer problema, qualquer desafio da agricultura, você não pode generalizar nada, né? É um país tão grande, condições tão diferentes. As abelhas estão morrendo no Brasil. Não, elas não estão morrendo. Tem lugar do Brasil que está aumentando, é quase uma praga. Se você deixar um pedacinho de cera lá fora, em meia hora tem um enxame já se instalando, etc. Você captura a abelha com uma facilidade enorme no Brasil. Isso é um indicador de que as colmeias já estão cheias de abelha, estão precisando se dividir, procurar espaço, etc, etc. E tem lugares também, pontualmente, mortandade, até filmada mesmo, a gente pode ver. Agora, não vamos dizer assim, o Brasil tem muito esse costume de importar as temáticas alheias, assumir os problemas ambientais dos outros, etc, etc, se autoflagelar, se autodestruir. Não. O trabalho de vocês também, eu acho muito relevante em alguns lugares que eu tenho contato, essa comunicação entre os agricultores, não é? Entre os apicultores. Quando um vai fazer uma pulverização, é possível isolar as abelhas, é possível fazer esse manejo. Eu conheço bem ali a região de Petrolina, hoje ali tem uma coordenação muito boa da apicultura e até de outros polinizadores com relação ao uso, à prática agrícola. Eu creio que no Brasil nós estamos, não é que estamos perfeitos nisso, mas a gente pode continuar cuidando das nossas abelhas. E um dos fatores que levou a aumentar muito, né, a apicultura no Brasil foi a africanização. Né? Essa abelha africana trouxe uma dinâmica considerável, né, para a apicultura no Brasil, até para a polinização, e até em ambientes naturais ela desequilibrou realidades naturais. Você podia talvez concluir, nós estamos indo para o fim do programa, temos ainda uns 3 minutos e pouco, falar um pouquinho dessas abelhas africanas e talvez deixar no final uma mensagem para os consumidores nesse tempo de pandemia em que consumir mel, assim como frutas, é uma recomendação muito boa, não é? Exato. Então, nós recebemos, as abelhas começaram a chegar no Brasil
em meados do século XIX, vieram com imigrantes portugueses e chegaram aqui abelhas europeias, né? Abelhas que até hoje são muito utilizadas na Europa, nos Estados Unidos. Né? Lá no ano de 1950, alguns estudos foram feitos em Piracicaba com abelha africana, né? E nós tivemos um volume maior dessas abelhas africanas, elas acabaram saindo de Piracicaba e formaram um híbrido, né? Elas se multiplicaram, né, fazendo um híbrido entre a abelha africana e a abelha europeia, o que gerou o que nós chamamos aqui no Brasil da abelha africanizada, né? Por isso esse termo africanizado. É uma abelha de bastante robustez, ela é mais resistente a doenças e com isso o Brasil é totalmente isento da utilização de antibióticos para poder manter essas abelhas sadias, né? O Brasil ele não usa antibiótico e a abelha africanizada com certeza contribuiu bastante para isso. Né? São abelhas de boa produção, que produzem muito bem, né? Elas acabam viajando cerca de 3 quilômetros em busca de pólen, em busca de néctar, em busca de água para trazer para dentro da colmeia. Né? Isso faz com que a gente possa contribuir bastante para a produção. Né? Eu acredito muito no a gente tem que sempre entender que o principal produto das abelhas é a polinização. Né? A polinização é o principal produto para que a gente gere cada vez mais alimentos. Né? Tem uma frase que é dada a Einstein, mas ela não é de Einstein, que se as abelhas morrerem, a humanidade some, né, em alguns anos. Né? Então, isso realmente é uma realidade. Pois não. Não, nós estamos realmente com o nosso tempo esgotado. Eu acho que essa mensagem que você deu agora sobre a abelha, ela é perfeita. Realmente, a humanidade, não é, com a sua agricultura, depende dos polinizadores e, entre eles, a abelha é talvez o nosso melhor operário, o nosso melhor guerreiro. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua participação e convidar a todos de nos assistirem de novo a semana que vem. Eu te passo aí para o seu agradecimento final. Muito obrigado, Evaristo, por essa oportunidade da gente falar um pouco sobre apicultura. É um tema muito carinhoso, um tema que as pessoas gostam bastante de tratar e estão bastante carentes de informação. Então, a Baldoni está aqui à disposição, né? Tem os meus e-mails fáceis de encontrar, para que a gente possa tirar as dúvidas, principalmente dessas pessoas que estão nos centros urbanos e queiram conhecer um pouco mais sobre a maravilha que é criar abelhas, né? E todos os seus subprodutos, o mel, a geleia real, a apitoxina, que é o veneno da abelha, muito bem utilizado, e o própolis, que hoje, aí, em tempos de pandemia, né, é um excelente suplemento alimentar para que a gente mantenha em dia a nossa imunidade.